Esse é o segredo da vitória. É não desistir. Níquel, alguns deputados e alguns senadores já estão juntos, defendendo família, os velhinhos que foi preso, o ex-presidente Bolsonaro. Nós estamos no ano do avivamento, o ano da resposta, o ano da restauração, o ano da mudança. É voltar certo para senadores, para deputado federal, deputado estadual e para presidente. Tirar esse grupo sujo que está aí. Mais sujo do que pau de galinheiro. Este grupo que sugaram os velhinhos. Esse grupo que tem a ver com o Banco Master e está todo mundo calado. Você vê que esse grupo da esquerda não fala nada. Fica calado. Sabe por quê? São farinha do mesmo saco. São farinha grossa. E farinha grossa só presta para trazer dor para dente furado. Barreto Notícias.